Uma proposta de emenda constitucional, ou PEC, é uma alternativa para a mudança de algumas partes da Constituição. Aprovada no dia 11 de outubro na Câmara dos Deputados, a PEC 241, que limita os gastos primários do governo, ergueu novamente a indignação de alguns e a esperança de outros. O professor de Relações Internacionais, Daniel da Silva, explica um pouco mais sobre o tema. Bom, a PEC ela propõe um novo regime fiscal para o Brasil e ele está pautado principalmente na ideia de congelar os gastos primários da economia brasileira. Então ele prevê uma limitação dos gastos primários, todos eles seriam regidos no máximo, no limite, pelo reajuste inflacionário. O que impõe, no final das contas, um regime onde não tem uma previsão de crescimento real dos gastos primários dentro da economia brasileira, que envolvem aí setores como o da saúde e da educação, que têm sido mais aclamados, mas também segurança pública, ciência e tecnologia, mobilidade urbana, outros setores que são muito caros também à sociedade brasileira. Isso tende a ser bastante perigoso, bastante complicado para a economia e para a sociedade brasileira, porque esse tipo de política está pautado dentro daquilo que se convencionou chamar o superávit fiscal do Brasil, né? Que seria uma economia para pagar os juros e as amortizações da dívida e para tentar ter a dívida sob controle. Seja num período de vacas magras, seja num período de vacas gordas, a dívida segue se multiplicando, o que nos faz questionar fortemente a PEC e o novo regime fiscal quando ela vem impondo à população um sacrifício muito grande, vendendo a ideia de que a grande contrapartida seria controlar o crescimento da dívida brasileira. E se a gente olha a trajetória, no mínimo, dos últimos 20 anos do comportamento da dívida na economia brasileira, ela segue se multiplicando independentemente dos esforços do governo com relação ao tratamento dessa dívida. Como o professor falou que talvez essa não seria a melhor opção, quais seriam as outras? O enfrentamento real do problema fiscal no Estado brasileiro necessariamente teria que passar por uma averiguação mais precisa, mais apurada desse tipo de recursos e de gastos. Então, auditar significaria ver os contratos, rever o que a gente está pagando, o que efetivamente devemos e o que efetivamente já foi pago. De um lado, aqueles que acreditam que essa é a única ou a melhor saída para o governo. Do outro, os que acreditam que, se o limite é necessário, as prioridades do corte deviam ser outras. E ainda, aqueles que se obtenham uma opinião sobre o assunto. Claro que não, sou a favor, né? Porque um governo que vem limitar um gasto com educação e com saúde, isso não tem cabimento. Então que limite outros gastos, né? No caso, com a aposentadoria deles, com jantares e com outras coisas. Eu sou a favor. Acho que essa PEC, principalmente, ela acabou com aquela canetada. Os caras assinavam tudo e aí os gastos eram ilimitados. E essa PEC, eu acho que ela tá pra barrar isso. Se for uma coisa para ajudar a longo prazo, até que vai. Só que se for uma coisa para deixar pior ainda o serviço público, pior do que já está, também não vale a pena. Professor, qual é a tua perspectiva para daqui para frente? Que o ajuste efetivamente não é para todos. Se assim fosse, a população brasileira, solidária que participaria desse processo. Mas o que se percebe é um grau de contraditoriedade cada vez maior. Então eu diria que o cenário tende a se acirrar ainda mais nos próximos meses e também nos próximos anos.